Oi, gente, tudo bem? A nossa primeira aula foi muito legal, fiquei muito feliz com a nossa interação. Tive um grande prazer em conhecê-los, só que essa primeira aula gerou algumas dúvidas, né? Então eu vou esclarecê-las agora, para esse vídeo ser postado pelos professores mediadores. Espero que ajude vocês na compreensão do conteúdo. Então vamos lá, começando pela dúvida da Rebeca Oliveira Regaço, ela é do Polo de Ponta Grossa. Olá, pessoal de Ponta Grossa. Ela pergunta assim: professora, eu não entendi muito bem sobre a lei do chorume. Ela já existe ou precisa ser aprovada? A lei do chorume, ela já existe, ela já é aprovada, onde ela proíbe que o chorume seja depositado no solo ou em rios sem que passe por algum tipo de tratamento, porque ele é altamente contaminante, né? Então, já é uma lei para que o chorume seja devidamente tratado. Ele precisa estar em lagoas de tratamento, são várias etapas, para daí sim ele ter uma destinação correta. Então, já existe, tá bom? Muito obrigada pela sua dúvida, sua participação na aula. A Luísa Natália de Oliveira, de São Paulo, Zona Sul. Olá, tudo bem? Ela tem duas perguntas. Eu já vou fazer responder as duas ao mesmo tempo. As duas estão relacionadas ao agronegócio. Ela fala assim: hoje, no relatório da ONU, vi que em 2040 estaremos em forte crise climática. O agronegócio é muito importante para a nossa economia, porém causa diversos impactos ambientais. Você acha que o agronegócio, por ser algo tão importante para o nosso PIB, leva vantagens do nosso governo, deixando de lado o meio ambiente? E se diminuíssemos o consumo de carne, reduziríamos o impacto no meio ambiente? Ótimas perguntas, Luísa Natália. Ó, é o seguinte, o agronegócio realmente ele é uma prática bastante agressiva ao meio ambiente. Existe sim uma certa proteção por parte do governo, uma certa má vontade em agir mais firmemente em certos monitoramentos e criação de leis para que aconteçam realmente mudanças na forma de produzir alimentos. Mas, enquanto a gente esperar o governo, talvez a gente não saia do lugar. Estamos num momento delicado do nosso país, né? Crise política, enfim. Então, a solução que eu tenho, que eu penso, que eu já pesquisei, tanto que a minha especialização mesmo aprofundada em agropecuária sustentável. Então, é como produzir alimentos, né, de origem vegetal e animal sem prejudicar o meio ambiente. E eu posso dizer que o agronegócio ele é a base da nossa economia, mas existem formas de produção diferenciadas, onde você produz alimentos em larga escala e não prejudica o meio ambiente. Um exemplo é a prática da agricultura sintrópica ou também agroflorestas, onde é o consórcio da produção animal e vegetal junto com o meio ambiente, respeitando a reposição da natureza ou a sua regeneração natural. Então, se houvesse uma conscientização por parte do meio produtor, dos produtores rurais, que eles parassem de investir tanto em monocultura e investissem mais em diversidade de produção através dos sistemas agroflorestais, eles iriam ver que é possível sim produzir em grande escala, com diversidade de produtos e alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal, sem danificar o meio ambiente, como por exemplo na produção de soja, cana, que são monoculturas bastante agressivas para o meio ambiente. Mas é possível desde que haja uma mudança na forma de produção, entendeu? Quem sabe os ruralistas se conscientizem disso antes que seja tarde demais. Tudo bem? Mas muito obrigada pela sua contribuição, participação na aula. A gente se vê na próxima aula ao vivo. Um abraço, Luísa Natália. O Jefferson Gomes de Araújo, ele pergunta que ainda existem lugares com fossas e de que forma isso é prejudicial ao meio ambiente.
Olha, fossas, elas são prejudiciais por contaminarem o lençol freático. Como elas são covas, né? Então, esses resíduos, esses rejeitos acabam sendo absorvidos pelo solo e contaminam o lençol freático. Por isso que uma rede de tratamento de esgoto é o ideal para os municípios. A Rebeca de Oliveira Regaço, do Polo de Ponta Grossa, já li uma dúvida da Rebeca, ela mandou outra. Ela pergunta assim: se a função do gestor é gerar lucro para a empresa, como eu posso convencê-lo que o custo valerá a pena? Você se refere ao investimento em sustentabilidade, né? Para convencê-lo, Rebeca, é muito simples. É necessário fazer um plano, né? Um plano de estudos, um projeto, e prová-lo que a longo prazo práticas sustentáveis, tecnologias limpas implantadas dentro de uma empresa, preocupação com a sociedade, com o meio ambiente, retornarão em benefícios para a própria marca, para a própria empresa. Não é um lucro imediato, mas isso é médio e longo prazo com certeza. Então, quando você apresentar isso em um plano de negócios, talvez fique claro o retorno financeiro disso a um médio e longo prazo, e isso vai garantir a durabilidade dessa empresa no mercado, perante a concorrência, sem dúvida. Muito obrigada, Rebeca. A Rosiane de Oliveira e Silva, do Polo de Florianópolis, São José. Olá, pessoal de Santa Catarina. Ela pergunta, nos países como Israel e países árabes que transformam água salgada em doce, essa não seria a solução para a falta de água? Olha, Rosane, essa forma de manejo, onde se transforma água salgada em água potável, né? Ela não é adequada porque ela tem um custo muito alto. É só para casos extremos, mas a gente não pode se apegar nesse tipo de saída e acabar contaminando todo o nosso reservatório de água doce. Porque a água que passa por esse processo de retirada do sal, ela não tem as mesmas propriedades e qualidade da nossa água doce já à disposição nos nossos rios e nascentes. Esse processo existe, mas ele é extremamente caro. Imagina num país da dimensão do nosso Brasil territorial, onde a gente tivesse que fazer esse tratamento, essa transformação para toda a população. Isso não daria certo. Então, eu penso que a consciência é preservar o que temos e deixar de lado esse tipo de possibilidade. Que bom que já existe uma tecnologia como essa, mas é muito caro e eu acho que vai causar um prejuízo na consciência das pessoas em desperdiçarem a água doce e acabarem valorizando essa tecnologia de transformação de água salgada para doce. Mas existe, e porém é caro. Anderson Dias Amaral, ele diz que na cidade dele acontece muito dos lixos serem depositados em rios. E qual seria a indicação mais específica para a conscientização das pessoas? Bom, como a gente conversou, né, Anderson, a sustentabilidade, ela depende de comunidade. Então, através do diálogo, da divulgação dos benefícios da conservação ambiental, com certeza isso a longo prazo vai poluir esse rio a tal ponto de que ele não seja mais útil à população, não seja mais útil aos animais que usam esse recurso como sobrevivência. Resíduos, o lixo, ele deve ser depositado em aterros sanitários. Então, vocês poderiam fazer uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, apresentar junto à comunidade um comitê, uma equipe dedicada às questões ambientais, agendar uma reunião e apresentar as possibilidades, o anseio da população em preservar. Quem sabe isso possa dar certo. Nós, né, como cidadãos, nós temos que ter essa parte ativa e ir em frente em buscar soluções do que somente esperar que elas aconteçam. Muito obrigada. O Carlos Adriano, ele pergunta
se podemos incentivar a gestão sustentável em uma empresa que não tem a cultura da sustentabilidade. Claro, Carlos, podemos muito. Nós, como colaboradores, a gente consegue fazer isso em pequenas ações. Por exemplo, trocando os copos descartáveis por copos reutilizáveis, ensinando o amigo a fechar a torneira enquanto ele escova os dentes, a incentivar o uso de papel reciclável, o uso de rascunho. Essas ações, elas são ações do bem e elas vão fazendo uma contaminação positiva. Então é possível, e isso do pequeno para o grande acontece. Então você pode sim inserir essa gestão em uma empresa que não tem esse tipo de prática. É super possível através das pequenas ações, tudo bem? A Luana Maria, do Polo de Maringá, aqui, nossa sede, ela pergunta se a gente poderia usar a logística reversa para diminuir os impactos do meio ambiente. Com certeza, Luana. A logística reversa ela é muito positiva. Ela é uma atitude realmente sustentável, porque ela é ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa. A logística reversa já é praticada por algumas empresas e deveria ser praticada por todas. Eu acho super positivo, é uma prática extremamente interessante e nós, como consumidores, temos que apoiar que isso aconteça com mais frequência em todas as nossas marcas prediletas de consumo. Ela é uma ótima ação para a diminuição dos impactos no meio ambiente, sim. Vamos ver. O Ricardo Barão Lopes de Pelotas, gaúcho, tudo bem? Ele faz a pergunta da seguinte forma: o Brasil levou um tempo para se preocupar com o meio ambiente. O governo não deveria agir mais com a comunidade e as organizações para melhorar o nosso ambiente? Sem dúvida. O governo precisa ter uma preocupação e um olhar mais efetivo para o meio ambiente. Ele precisa enxergar que é dele que veio os nossos recursos para a permanência, a gestão da nossa economia. Então, o governo precisa ter consciência de que não é explorando que se vai fazer o país crescer. É conservando e fazendo uma exploração a ponto de que a natureza tenha condições de se regenerar, porque senão vai chegar um dia que tudo isso vai acabar e aí a gente vai sobreviver do quê? Do que vai ser feito com a nossa economia. Então o governo pode sim ter ações mais efetivas, através de projetos no Senado, por exemplo. Por isso é tão importante a nossa escolha dos candidatos, o acompanhamento e a cobrança das promessas que eles fazem em suas campanhas eleitorais. Então, tudo isso é muito válido como nosso papel de cidadão no mundo. Eu fiquei muito feliz com as perguntas, estou ansiosa pela aula 2 e espero que na próxima aula tenhamos também tantas perguntas interessantes como essas. Um abraço, até breve!